Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Aleluia! Eu confesso que, primeiro agradecer aqui o pastor Wesley e a pastora Jo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E eu falei para ele assim, ele fez tanta propaganda que eu falei que eu nem sei como que a gente vai começar os negócios aqui. Mas Deus seja o centro de todas as coisas e Ele sabe tudo. Amém? E eu quero apresentar aqui, eu estou aqui com a minha esposa, Olga, a minha filha, a minha princesa, Sara, nosso amigo aqui, o José. José, o pessoal daqui já conhece um pouco, ele trabalha comigo lá na contabilidade. Hoje a esposa dele e a filha dele não pôde vir porque estão chegando do encontro juvenis lá e a igreja está em festa lá com a recepção do juvenis. Mas glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra e ela se encontra lá em 1 Timóteo 6. Do versículo 1 em diante até o versículo 10. Amém? Primeiro Timóteo 6, versículo 1 em diante. E a palavra do Senhor lhe diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é a fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe a este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 17, somente para a gente concluir. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Curva a sua fronte, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor Deus, por este lugar. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Wesley, pela vida da pastora Jo, por cada membro, por cada integrante, Senhor, deste lugar. Por tudo aquilo que eles têm feito, Senhor, e eu creio em tudo aquilo que eles ainda vão fazer, porque o Senhor está na direção de todas as coisas. Que o Senhor abençoe a cada lar, cada família aqui neste lugar. Que o Senhor possa falar, ó Deus, através da palavra, através de mim, aos corações de cada um. Em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero tentar passar aqui um pouquinho daquilo que
como o pastor Wesley disse, um pouco daquilo que eu vivi, um pouco daquilo que eu passei, e é algo interessante, né? Vocês vão ver e perceber durante esta ministração, vocês estão olhando para uma pessoa que nasceu num lar não cristão, nasceu de uma família pobre e que os pais têm a 5ª série, no máximo a 8ª série, creio que a minha mãe deve ter mais ou menos isso. Eu sou um de 4 irmãos que pude ter a oportunidade de poder cursar uma faculdade. E aí depois eu vou falar um pouquinho aqui para esposas. Quem são esposas aqui? Quem é aquela que edifica o seu lar? Eu tive a oportunidade de poder entrar numa faculdade. Tentei por diversas vezes numa universidade federal, 5 vezes para ser mais exato. Não conseguia passar em nenhuma porque estudei o meu tempo todo em uma escola do estado. E me casei aos 21 anos com a minha esposa. E aí, posteriormente a isso, eu encontrei uma auxiliadora, uma mulher que tem mais fé do que eu, e muito mais coragem do que eu. E ela conseguiu fazer com que eu entrasse numa universidade particular, sem ter dinheiro. E para a glória do Senhor Jesus, hoje eu tenho algumas faculdades. Eu sou contador, eu sou advogado, eu sou administrador hospitalar e, atualmente, eu sou empresário no ramo de construção civil. E sou pastor. Aleluia! O pastor, ele é o chamado. Esse a gente faz por agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas não vim de um lar rico. Não vim de um lar onde pudesse ter muitos recursos. E o que eu quero mostrar para vocês através da palavra, aquilo que Paulo está escrevendo a Timóteo, mandando uma carta a Timóteo. E ele começa falando ali que as pessoas que estão escravizadas, ainda que estejam escravizadas, elas devem respeitar ao seu Senhor. Elas devem reverenciar o seu Senhor e elas devem trabalhar com excelência para o seu Senhor. Mas ele também fala a respeito daquelas pessoas que são ricas e que colocam a sua esperança e a sua confiança na sua riqueza, no seu dinheiro. E Paulo também diz que a riqueza, o amor ao dinheiro é o mal de todas as coisas. E aí eu pergunto para você, onde eu começo a minha palavra, a riqueza, ela é bênção ou ela é maldição? Quem acha que é bênção? Alguém acha que riqueza é maldição? Aleluia! A riqueza é uma bênção ou é uma maldição? Então Paulo ele começa mostrando para as pessoas aquilo que é tratar o dinheiro. Paulo em Timóteo ele ensina muitas coisas. Ele manda uma carta a Timóteo mostrando algumas coisas que Timóteo deveria fazer com os irmãos que estavam ali. Então Paulo ele vem falando sobre riqueza, ele vem falando sobre dinheiro, e eu quero falar para vocês aqui que a riqueza ela não é uma maldição, desde que você consiga trabalhar da forma correta, da maneira correta e empregar da maneira correta. É para isso que serve. A palavra diz que nós devemos servir aos irmãos, que nós devemos servir aos outros, mas existem muitas pessoas que não entendem esse tipo de palavra, esse tipo de conceito, e às vezes buscam algo somente para si. Todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer sair daquilo que você está, do seu estado atual, e sempre procura algo melhor, amém? Todo mundo procura sempre algo melhor. Contudo, nós precisamos saber para que nós estamos procurando. Por que nós estamos procurando? O que é que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos buscando?
Deus ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar condições para que nós possamos fazer isso, mas nós precisamos aprender, que nós precisamos saber lidar com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós estamos projetando para a nossa vida. Portanto, a riqueza ele não é um problema, mas o apego a ele sim, o amor a ele sim. Então nós precisamos enxergar aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser ricos e nós não podemos ser pobres de espírito. Porque a pessoa pobre de espírito, ele pode ter muita coisa. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter condições de fazer várias coisas, mas, no entanto, ele não faz. Da mesma forma que se nós somos humildes o suficiente, nós não podemos ser orgulhosos, porque nós precisamos da ajuda dos outros. Tanto tem as pessoas que têm dinheiro e não gostam de ajudar, como também existem aquelas pessoas que procuram e necessitam e precisam de ajuda, no entanto são orgulhosos e às vezes não aceitam a ajuda de outras pessoas. Nós precisamos ter um foco naquilo que é verdadeiramente bom para nós. Nós cristãos, nós precisamos ajudar, nós precisamos doar, nós precisamos aprender e ensinar que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Se você está aguardando algo daquilo que você faz, do teu emprego, do teu patrão, da tua atividade, você pode até receber. Mas se você não está esperando em Deus, provavelmente você não vai ter muito sucesso naquilo que você faz. Deus, Ele é o nosso provedor. É Ele quem faz, é Ele quem dá todas as coisas para nós. Nós precisamos esperar em Deus, confiar nele e colocar diante dele todas as coisas, para que ele possa então nos mostrar aonde nós devemos ir, em que direção nós devemos andar, como é que nós devemos caminhar. Deus, Ele é o semeador, Ele nos dá a semente para que nós possamos plantar. Então Deus, Ele é bom o tempo todo, mas Deus, Ele também é justo. Justo o suficiente, porque aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Estou falando um pouco de teoria e depois nós vamos entrar numa parte um pouquinho mais prática. Então nós precisamos ter essa coisa em mente, que nós estamos ajudando ao próximo. Quando nós estamos fazendo ao próximo, nós iremos receber muito mais. Muito mais. Muito mais. As pessoas às vezes falam assim, outro dia eu vi uma mensagem falando assim que as pessoas na igreja, que trabalham na igreja, aqui o técnico de som, o intercessor, o pessoal do louvor, eles são voluntários. E na verdade não são. Porque quando nós trabalhamos para Deus, Deus Ele nos paga e muito bem por aquilo que nós fazemos. Deus, Ele abre a porta e Ele abre as comportas do céu para você que se dedica a querer fazer algo para Deus. Então, qual é a sua atividade, o que você tem feito e o que você tem dedicado a Deus para que Ele possa, então, te abençoar? O que você tem feito? Martin Luther King, uma vez, ele disse assim, que ele era criador de porcos durante o dia e à noite ele ia para a faculdade. E um certo dia ele chegou na faculdade, não teve tempo nem condições de tomar banho, e quando ele chegou lá, as pessoas queriam tirar uma onda com ele, e falando assim, Martin, você está fedendo a porcos. E ele, é verdade. Desde que eu não pense como um, não tem problema. Como uma pessoa que não tem diferença. Não ligue para aquilo que as pessoas vão dizer de você. Entenda que a sua mente ela tem que estar voltada para que Deus esteja te abençoando. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que estar agradando a Deus. E a Deus você vai agradar com as tuas palavras, vai agradar com as tuas ações, com aquilo que você faz ou deixa de fazer da sua vida. É assim que Deus vai te abençoar. Então nós precisamos fazer coisas em nossas vidas. Você precisa pensar grande e ter as visões de Deus.
ter a visão de Deus. Em tudo aquilo que você vai fazer, você precisa ter a visão de Deus na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, na sua família. Se você não coloca aquilo que você faz diante de Deus, Deus ele não vai contigo aonde você quer ir. Às vezes nós tentamos e nós buscamos algo por conhecimento próprio, pelas forças do nosso braço, e assim nós conseguimos andar e caminhar até um certo ponto. Existem muitas pessoas que caminham, mas não querem saber qual é a opinião de Deus. Às vezes você está fazendo algo e que Deus ele não quer que você faça esse algo. Às vezes você pode estar trabalhando em algum lugar e aquele lugar não é um lugar onde você estaria ou deveria estar. Você, em qualquer lugar onde você esteja, você tem que ser um canal de bênção naquele lugar. E se as coisas não estão fluindo, você tem que fazer uma prova com Deus para que Ele possa então te mostrar o que é que você deve fazer. Eu trabalhei um certo tempo, eu falei que eu sou administrador hospitalar, eu comecei no ano de 1993 no Hospital São Mateus como office boy lá no São Mateus. E eu passava por muitas dificuldades. Quando eu comecei a trabalhar no São Mateus, eu tinha 10 meses desempregado. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha uma calça jeans e um sapato furado. E ela já trabalhava muito mais tempo, ela tinha até um apartamento. E aquilo foi algo que eu vi a necessidade, desde pequeno. Até meus 16 anos de idade, eu não tinha condições de comprar uma roupa. Eu usava todas as minhas roupas, eram doadas pelos meus primos que tinham melhores condições. Então eu andava com calça e camisa de meus primos que doavam para mim, até os meus 14, 16 anos. Eu estou te mostrando, eu estou te falando isso porque depois que eu passei por essa dificuldade, em ficar desempregado por vários tempos, eu fiz uma promessa para mim mesmo, dizendo assim, eu vou fazer de tudo para que eu possa continuar empregado. E eu jamais quero ficar desempregado. E a pergunta que eu te faço é assim, no local onde você está, naquilo que você está fazendo aquilo que é solicitado, aquilo que é da tua função, ou você faz além daquilo que é a tua função? Pela minha dificuldade, eu comecei a trabalhar e eu comecei a fazer as coisas não que me pediam e não para aquilo que eu fui contratado, mas realmente para aquilo que eu precisava. Eu comecei então a andar em todos os lugares. Eu comecei a buscar serviço, mesmo que não tinha nada. Eu perguntava para as pessoas, olha, fulano, eu tô livre, você tem alguma coisa para me fazer? Ah, carrega esse papel. Ia no departamento pessoal, preenche essa carteira aqui, como é que faz? Eu comecei a aprender coisas. Em 3 meses como office boy, eu passei a ser o auxiliar de faturamento. De auxiliar de faturamento eu passei a ser o auxiliar financeiro. Em 3 anos eu fui chamado para ser gerente administrativo de um hospital. Ser transferido de um hospital para outro. Sem a minha faculdade. E somente aí que nós começamos então a estudar, porque eu já estava casado e as coisas começando a fluir. São 30 anos como administrador hospitalar. Buscando por quê? Porque a partir do momento que eu prometi para mim, e isso entre aspas ainda, meus queridos, eu não conhecia a palavra, eu não era crente e eu não fazia muita coisa certa, mas ainda assim eu prometi algo para mim mesmo. Você precisa ter opinião, você precisa ter um caráter firme para que você possa mudar a sua vida. E você que ouve a palavra do Senhor ainda tem algo melhor, porque você precisa confiar no Senhor. Coloque diante dele todos os seus planos.
porque você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. Nós precisamos profetizar que o nosso emprego, que a nossa atividade é um presente de Deus. Existem pessoas que amaldiçoam aquilo que fazem. Existem pessoas que amaldiçoam o seu serviço, existem pessoas que amaldiçoam o seu salário. Olha que porcaria, olha que merreca, olha que mixaria, isso aqui não dá para nada. Nós vamos ver lá na frente, será que não dá para nada mesmo? Leve o reino de Deus para onde você for. Você é a luz. Você é luz em qualquer lugar onde esteja. Estava vendo aqui o pastor Wesley falar, e na oração dele, algo que tem aqui, na parte daquilo que eu quero falar, sobre conhecimento. A palavra diz que você precisa de conhecimento para fazer todas as coisas. E se você não tem, que você possa pedir a Deus, porque Deus ele vai te dar conhecimento para que você possa melhorar a cada dia. Lá em Colossenses 2, de 2 a 3, ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sem sabedoria, sem conhecimento, você não vai andar muito longe. Você pode até conseguir ganhar dinheiro, mas você não vai prosperar muito mais do que os outros. Você não vai fazer com que as pessoas possam olhar você de forma diferente. Você precisa conhecimento para que você possa fazer algo que as pessoas vão olhar para você e falar assim: é esse que eu quero. É o exemplo dele que eu quero. Eu quero é contratar ele porque ele é um excelente técnico de mesa. Eu quero contratar ele porque ele é um excelente pedreiro, ele é um excelente azulejista, ele é um excelente enfermeiro, um excelente advogado, um excelente médico. As pessoas não procuram qualquer um. Você vai em qualquer um, mesmo que você não tenha condições, mas você quer algo bom. E você procura algo bom. Então Deus ele quer que você coloque isso diante dele, busque conhecimento através do Senhor, porque Deus ele vai te dar estratégias para que você possa crescer todos os dias. Busque no Senhor o conhecimento. Falar sobre semente, aquilo que você faz, aquilo que você planta, é aquilo que você vai colher. Eu não tinha muito conhecimento, eu comecei a buscar conhecimento, para que eu pudesse ser algo melhor naquilo que eu fazia. No início eu era um pouco irritado com as coisas, não conhecia a palavra, como eu já te disse. Eu discutia, eu brigava, e às vezes até com razão, mas da forma como eu agia, eu perdia as questões. Você precisa saber agir. Diante das situações. E somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria e conhecimento e entendimento para que você possa andar. Nada é fácil. Deus ele vai te dar estratégia, mas você precisa ter persistência. Você precisa acreditar que isso vai acontecer na sua vida. As pessoas falam às vezes dos judeus. Os judeus, a gente olha para eles e sempre verificamos que são pessoas prósperas. E eles têm algo que nós precisamos aprender, que são os pilares para que eles possam crescer em prosperidade. Nós buscamos conhecimento e entendimento do Senhor para que nós possamos ter um equilíbrio emocional e físico. Porque se você não tiver uma mente boa, se você não tiver um físico bom, você também não vai conseguir fazer aquilo que você quer. Você não vai conseguir desenvolver a tua atividade a contento. Você precisa ter um equilíbrio, uma liberdade financeira, para que você possa aplicar, investir, para que você possa ajudar, para que você possa
cumprir um terceiro propósito, que é viver um propósito da vida. O que Deus quer que você faça? Para que Deus te chamou? Às vezes as pessoas falam para mim, eu tenho alguns amigos pastores, e eles falam assim: você vai ver na hora que você assumir uma igreja. Eu falei: quem falou que eu quero assumir igreja? E eles falam assim: não, mas está no seu chamado. Eu falei: não, o meu chamado é ajudar. O meu chamado é ser auxiliar. Aí já tem um outro que entende e fala assim: o seu chamado é investir no reino de Deus. O seu chamado é ajudar as pessoas a crescerem. E eu tenho entendido isso na minha vida. E saiba de uma coisa: não espere ter bastante para que você possa ajudar os outros. Ajude da forma como você está. Ajude com aquilo que você tem. Faça o melhor com aquilo que você tem hoje na sua mão. Porque somente assim Deus vai multiplicar na tua sementeira. Somente assim Deus vai fazer com que você possa prosperar. Deus, ele tem proporcionado algo bom na minha vida, porque quanto mais eu coloco no meu coração o desejo e a vontade de poder ajudar os outros, mais Deus tem dado condições para que eu possa realmente fazer isso. Colocar no teu coração, para que você possa então entender que isso vem do Senhor Jesus. Aleluia. Persistência, trabalho. Nós precisamos ter esse conhecimento e esse entendimento do Senhor Jesus. O entendimento que vem do Senhor. Provérbios 2,6, ele diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Em Provérbios 24, 3, 4, ele diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Conhecimento. A sabedoria, ela vem de Deus. O conhecimento é aquilo que nós precisamos adquirir. E o discernimento é que você vai fazer algo com o seu conhecimento, aprendendo aquilo que é certo e o que é errado, e aquilo que é o momento correto para que você possa fazer. Nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele vai fazer a sua parte, que é colocar você no lugar certo, na hora certa, para você poder prosperar. Mas você não vai prosperar se você não tiver condições e capacidade para poder administrar aquilo que Deus quer te dar. Deus, ele não vai te dar 1 milhão. Porque ele sabe que se ele te der 1 milhão, provavelmente daqui uns 3, 4 meses, 1 ano, você vai estar na mesma situação. Nós conhecemos várias e várias pessoas que ficaram ricas de um dia para o outro, e passado um determinado momento, ele estava com a situação da mesma forma. Foi feita uma pesquisa em que 30% dos americanos não guardam nada, nem 1 centavo, não tem 5 mil reais na conta. Eu acredito que isso no Brasil deve ser um pouquinho mais alongado. 5 mil na sua conta, não conseguem guardar. E aí nós conseguimos dar várias desculpas, porque nós vamos falar que o nosso salário é pouco, nós vamos falar que o nosso emprego não é bom, nós podemos falar um monte de outras coisas, mas nós não olhamos para nós e falamos assim: olha, eu gasto mais do que eu ganho. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, e se você for na casa dela, a casa dela é um show de bola. Muito bem arrumada, organizada, e ainda tem uma poupancinha no final de cada mês. Então nós precisamos aprender a viver da forma correta.
Nós precisamos aprender a fazer as coisas da forma correta. O que você tem hoje na sua mão? Tem um professor chamado Mário Sérgio Cortella, um professor, um filósofo, e ele está na internet, muito bem conhecido, conceituado. E ele diz assim que nós precisamos fazer o melhor com aquilo que nós temos da melhor maneira possível. E aí ele faz uma pergunta: você tem feito o seu melhor ou o possível? Como é que você tem agido na sua vida? Você tem feito o melhor ou você tem feito o possível? O melhor não é o melhor do mundo, não é o melhor de Cuiabá, não é o melhor de Várzea Grande, é o melhor que você pode fazer. Você tem feito o seu melhor? Ou você tem feito o possível? Não, eu só posso fazer aquilo porque somente aquilo é que eu posso realizar. Não, eu só posso te dar 1 quilo de arroz porque eu não tenho mais condições de te dar uma cesta básica. Você tem feito o seu melhor? E a palavra diz assim, olha, faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Faça o seu melhor. Tenha esse coração aberto para poder doar, para poder fazer. Porque as pessoas que fazem somente o que é possível, elas sempre acham que não podem fazer alguma coisa. Sempre vão colocar obstáculos. Sempre vão achar alguma dificuldade, porque elas não estão acreditando em si mesmas. Não acreditam no seu potencial. Nós precisamos quebrar isso da nossa vida e começar a acreditar que nós podemos fazer algo melhor. Amém? Quem pode dizer comigo assim: eu acredito em mim e na prosperidade do Senhor sobre a minha vida. Amém? Você tem que falar isso com convicção todos os dias. Todos os dias. O fato de você estar hoje aqui não é o acaso, é porque Deus ele renovou a tua misericórdia sobre a tua vida. E amanhã você vai acordar novamente e você tem que agradecer a Deus porque mais um dia Ele renovou a misericórdia sobre a sua vida. Isso já é motivo de alegria, isso já é motivo de nós engrandecermos o Senhor e de nós acordarmos e falarmos coisas positivas para que a gente possa sair e falar: hoje é o meu dia de vitória. Aleluia! Todos os dias, vá trabalhar, quando você chegar no teu trabalho, pise e ali você profetiza que ali você vai ser próspero. Procure abençoar o teu patrão, procure abençoar o teu serviço, procure abençoar as mãos que te dão o teu salário. Procure abençoar, porque somente assim você vai poder receber isso de volta. Nada é impossível. Você pode mudar a sua situação, você pode sair da onde você está, porque nós temos um Deus que é poderoso e Ele é um Deus do impossível. Você tem alguma dificuldade? Tem alguma barreira? Tem algo que você pensa ou imagina que você não consegue? Não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Saiba que nós temos um Deus que é um Deus do impossível. Existe um ditado que diz assim: por não saber que é impossível, foi lá e fez. Não limite Deus na sua vida. Não limite Deus naquilo que você está fazendo. Se você tem uma atividade hoje, você pode pensar e colocar sobre Deus, porque você vai ser o melhor naquilo que você está fazendo. Ou você vai buscar algo, um conhecimento diferente, para que você possa então prosperar de forma diferente. Isso tudo vai depender da tua ação, da tua posição, da tua disposição para com Deus, para que você possa então pensar e colocar diante dele todas as suas tarefas. O papel de Deus ele vai fazer, mas nós precisamos fazer um pouquinho do nosso.
E agora vem algumas coisas que nós precisamos fazer enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher. Algumas atividades, alguns princípios que nós precisamos fazer. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu ganhava um salário como se fosse um salário mínimo. E aí eu comecei a andar em todos os lugares, a conhecer vários setores. E eu queria, porque queria, comecei a me achar que eu já estava bom demais, sabendo demais. E aí eu cheguei para um meu chefe, na época, eu tinha umas recepcionistas que não faziam nada, e elas ganhavam mais do que eu. E eu tive a ousadia de reclamar para o meu patrão, para o meu empregador, para o meu chefe. Falar assim: ô chefe, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, estou trabalhando, mas o meu salário está pouco. E quis comparar a minha função com a função da outra pessoa, dizendo assim: olha, fulana não faz nem a metade do que eu faço e ela ganha mais. Ele me deu uma resposta. Na época, eu fiquei bastante chateado, mas eu também coloquei, eu tenho muito isso comigo. Quando eu faço uma promessa para mim mesmo, e isso é um dos caráteres que nós precisamos ter, é quando eu falo algo, eu cumpro aquilo que eu falo. Eu falo para as pessoas assim: olha, às vezes o contrato que eu assino como advogado eu quebro, mas aquilo que eu falo, isso não tem como eu quebrar. A minha palavra vale mais do que aquilo que eu possa assinar. E eu acho que a vida do crente ele tem que ser assim. A palavra ela tem que ser firme, forte e com propósito para que possa falar e não voltar atrás. E ali naquele momento eu pensei comigo e falei assim: eu nunca mais vou reclamar do meu salário. E algo que eu fiz, eu nunca mais reclamei do meu salário. Nunca mais reclamei do meu salário. Mas eu comecei a trabalhar de forma que eu comecei a ajudar no financeiro. E aí os médicos queriam receber, naquela época fazia muita conta particular. E os médicos começavam a me pagar comissões. E eu comecei a receber comissões. A partir do momento que eu entendi que eu não precisava reclamar do meu salário aumentou sem que ninguém aumentasse. Não reclame do teu salário. Faça algo diferente para que as pessoas possam enxergar que você merece mais. E a oportunidade que Deus vai te dar é que você vai crescer e prosperar grandemente na onde você está. E se não for ali, Deus ele vai te mostrar um outro local para que você possa crescer abundantemente. Mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer. E a primeira coisa que eu quero que você preste muita atenção: trabalhe honestamente e arduamente até conseguir o seu objetivo. Trabalhe honestamente, seja sincero, seja honesto, não roube o teu patrão, não roube aquele a quem está te dando a oportunidade de trabalhar. Não roube o teu cliente. Eu estou usando a palavra roube, mas ele é em vários sentidos. Eu vou colocar um empregado, por exemplo, que trabalha 8 horas por dia. E se você em algum momento está morcegando, você está, digamos assim, que quebrando o teu contrato, ainda que não esteja ninguém vendo, Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Não roube nada dos outros, para que ninguém possa tirar nada de você. Não roube o tempo, não roube o dinheiro, não roube no serviço, não desvie as coisas que são te dadas na tua mão. Eu canso de ir nos lugares e as pessoas às vezes me dão um troco errado. E eu confiro, eu tenho um olhar muito rápido para contar.
E eu, antes dela me dar, a pessoa me dá, eu falo assim, está errado. Você está me dando a mais. Não, está certo. Falei, conta de novo. E a pessoa vai contar, e ela percebe que ela está me dando um troco a mais. E eu devolvo para aquela pessoa. Outro dia eu fui comprar cimento, comprei 10 bolsas de cimento e o pessoal começou a carregar, 2 carregando. E eu sou muito observador. E aí a hora que ele colocou assim, veio 2 de uma vez, eu falei assim, está errado, você colocou um a mais. Não, está certo, contou de novo, tem 10. Falei, está errado, conta de novo, tem 11. E eles foram lá e contaram, ah, é verdade. Falei, pois é, tem 11, tira 1. Não tente levar vantagem naquilo que não vai te trazer bênção nenhuma. Seja no teu trabalho, trabalhe dignamente, trabalhe honestamente, trabalhe arduamente, mas faça aquilo que você foi contratado para fazer e muito mais daquilo que foi contratado para fazer. Porque senão as bênçãos não vêm. Busque excelência naquilo que você faz. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Se você trabalha em algum lugar, você precisa se destacar, porque você faz muito mais do que aquilo que estão te pedindo. E se você faz somente aquilo que estão te pedindo, que você faça da melhor maneira possível. Busque excelência, se destaque na sua profissão. Se você não gosta do que faz, mude. Não tenha medo. Procure algo que você goste de fazer. Procure algo que vai te satisfazer. Não trabalhe insatisfeito ou por dinheiro. Não trabalhe. Porque se a tua função é somente o dinheiro, você está equivocado e você vai se estafar. Porque quanto mais dinheiro você ganhar, mais você vai gastar. Se você não tem um controle sobre isso, você tem que saber melhorar as coisas que você faz. E aí você vai ter um controle. Então trabalhe honestamente, busque excelência. Né? O livro do Pai Pobre e Pai Rico, ele narrava que muitas pessoas se perguntarem qual hambúrguer é melhor que você faz. Quem faz hambúrguer caseiro aqui? Se perguntar para qualquer pessoa assim, fala assim, ó, qual é o hambúrguer melhor que tem? Aquele que você faz, o caseiro ou do McDonald's? Melhor o que a gente faz em casa? Quem gosta do McDonald's aqui? Tem alguns ainda. Olha lá, minha menina gosta. Mas aí a pergunta assim, qual que é a diferença do McDonald's para aquilo que nós fazemos em casa, se o nosso é melhor? É a forma como eles vendem. É a estratégia que eles usam. É o marketing que eles têm. Então o que nós estamos precisando é fazer propaganda daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Nós precisamos buscar conhecimento e entendimento do Senhor. Nós precisamos nos capacitar e nós precisamos hoje, na era da tecnologia, aprender a nos vender. Uma das discussões que eu tinha com a minha esposa é que eu não gosto de ser vendedor. Eu falava para ela que, olha, se eu for para que eu seja um vendedor, eu vou passar fome. Por quê? Porque eu não sei vender. Até o dia que eu entendi que eu precisava vender a minha imagem. Se você não vende nada, você precisa aprender a vender a sua imagem. Eu era administrador, mas eu andava de tênis, de jeans, de camiseta, e era um administrador. E com alguns cursos que eu fui fazendo, eu comecei a entender que eu precisava me parecer com um administrador. Porque não basta somente aquilo que você sabe, mas você também precisa estar diante da sua profissão da melhor maneira possível. E como um administrador, eu fazia algumas reuniões com pessoas, médicos, advogados e outras pessoas de um escalão, digamos assim, um pouco maior.
E aí foi quando eu comecei a usar social, quando eu comecei a usar gravata, quando eu comecei a usar camisa de manga comprida. Algo maravilhoso aconteceu. As pessoas começam a olhar você de forma diferente. Não significa que a tua profissão você vai ter que andar de terno e gravata. Não é isso que eu estou dizendo. É que você tem que se apresentar da melhor maneira possível. Se você é um profissional liberal, você vai vender algo, a primeira coisa que eles vão olhar é a tua imagem. E aí nós precisamos vender a nossa imagem. Se nós não vendemos nada, nós precisamos vender a nossa imagem. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que viva de acordo com as suas possibilidades. Quando eu falei para você que tem pessoas que ganham um salário mínimo e vivem bem, mas tem pessoas que ganham 10, 15, 20 mil e estão endividadas. Então o problema é o dinheiro? A pessoa que ganha 10, 15, 20 mil está endividada por quê? E como é que pode uma pessoa que ganha um salário mínimo viver bem? Será que o problema é o dinheiro, então? O problema é que nós não sabemos administrar. Às vezes eu ganho um salário mínimo, eu vivo de uma forma. E quando eu começo a ganhar 10 salários mínimos, o meu padrão de vida, o meu gosto, o meu consumo, ele começa a mudar. E o grande problema é que quando o meu salário diminui, o meu padrão não diminui. Eu quero continuar da mesma forma. Passei por uma dificuldade. Quando eu saí de um hospital administrando, terminei o meu primeiro curso de contabilidade. E nós ficamos devendo mais de 6 meses à faculdade. Foi uma época que eu tinha 2 carros em casa e acabei terminando com um Fusquinha. Ainda bem que tinha um Fusca. A minha formatura de contabilidade, a minha esposa aqui, toda chique, né, de vestido de gala, e eu de fraque, nós entramos no Maison Marie-Louise de Fusquinha, porque foi a época que eu quebrei, gastei o que tinha e o que não tinha, devia cartão de crédito mais do que eu ganhava no ano, 2 cartões, e eu tirava de um que vencia dia 10 para pagar, que vencia dia 15 para pagar o dia 10, e depois eu tirava do dia 10 para pagar o do dia 15. Até o dia em que não teve mais condições. Trabalhar com cartão de crédito, se você não tem controle, ele te leva à ruína. Chegou um determinado momento que eu disse para mim mesmo, eu não tenho mais condições de poder pagar esse cartão. E aí foi quando eu entreguei de vez. Falei assim, agora eu não pago mais. Nome sujo, vai o nome para o SPC, para o Serasa. E aí, passado algum tempo, eu já tinha entrado na igreja. E Deus ele começa a trabalhar na minha vida de forma fantástica. E a primeira coisa que eu recebi do Senhor foi que eu estava devendo esses cartões muito. Era como se fosse assim, hoje, cada um em torno de 15 mil reais. E aí chegou para mim o cartão ligando e eu falei assim, olha, eu não tenho condições de pagar. E aí o cartão ligou, passou para mim e falou assim, olha, nós estamos aqui te ligando porque o valor de 15 mil que você deve tem X juros. E nós vamos abonar esses juros para você. É como se de 15 mil caísse para R$1.000. E eu consegui pagar o cartão parcelado ainda em 6 vezes. Algo maravilhoso acontece na nossa vida quando nós estamos servindo ao Senhor. Deus ele te dá condições para que você possa fazer isso. E eu pude então pagar o meu cartão de crédito, limpar o meu nome e daí para cá nunca mais, graças a Deus, eu tive o meu nome sujo por qualquer coisa.
Ainda que a gente passe por alguns apuros, mas sempre no controle de todas as coisas. Então nós precisamos viver de acordo com as nossas possibilidades. Essa pesquisa que eu falei, 30% da população na Inglaterra, eles não guardam nenhum dinheiro. Nós precisamos guardar, nós precisamos economizar. Todo mundo tem que ter sempre um percentual daquilo que ganha em reserva, para que a gente possa, então, aplicar em alguma coisa. Nós precisamos conhecer a nossa necessidade. Nós precisamos ter mentores, pessoas que estejam ao nosso lado, trabalhando, ajudando, nos mostrando, nos ensinando. Faça aquilo que foi ensinado, para que nós possamos ter sucesso em nossa vida. Nós precisamos ter sucesso. E o sucesso vem do Senhor. Uma outra coisa que você precisa saber fazer é estabelecer metas. Se você não trabalhar com metas, tudo aquilo que você faz não vai conseguir alcançar. Qual é o seu objetivo? Alguém tem sonho aqui? Creio que todo mundo tem. E o que está faltando para que você possa realizar o teu sonho? Às vezes não é nada material, é espiritual, isso vai depender de Deus, da tua comunhão, da tua intimidade, do teu relacionamento com Deus. Então é orar e jejuar em tempo integral para que você possa receber do Senhor. Mas tem coisas que são materiais, e para que essas metas elas possam ser estabelecidas, você precisa analisar quais são as suas fontes, de onde vem o teu recurso, quais são os teus gastos, quanto você precisa economizar, qual é o teu patrimônio, quais são as tuas dívidas. Se você não faz um controle acerca disso, a sua finança, ela vai só decaindo. Controle. Não adianta nada Deus querer te prosperar se você não vai ter controle. Deus ele não vai te dar aquilo que você não consegue administrar. Nós precisamos ter isso conosco. Em tudo que você vai fazer, você precisa estar plenamente confiante que aquilo vai dar certo. Você precisa estar confiante, irradiar essa confiança. Se você está se sentindo confortável e feliz com quem é, então você tem todo tipo de alta confiança que precisa para ter uma vida de sucesso. Vida de sucesso. Eu acompanho esse Mário, que eu falei para vocês, ele é um professor filósofo. E ele fala que existem 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que se ignora. A palavra diz que nós precisamos de conhecimento e que se nós precisamos de conhecimento, que nós possamos pedir a Deus. Agora existem também 3 coisas, o contrário disso, que leva você ao sucesso. Ensine o que se sabe. Aquilo que você sabe, procura ensinar as outras pessoas. Não guarde somente para você. Porque quando você ensina, você possui uma generosidade mental em que você aprende muito mais e você pratica muito mais aquilo que você está fazendo. Você se torna um especialista nas coisas que você está fazendo. Eu aprendi isso. Eu não guardo conhecimento a respeito de nada. Eu gosto de ensinar as pessoas, eu mostro para elas como devem fazer. Eu indico o caminho por onde eu já passei, de forma que as dificuldades que eu tive, talvez essa pessoa não tenha. Peguei pessoas que eram recepcionistas e hoje elas são administradores assim como eu era. Peguei pessoas que não sabiam nada e que hoje conhecem e sabem muito mais do que eu. Vou dar exemplo do José aqui. O José era o meu
O meu não. Ele estava trabalhando com o primo dele como servente de pedreiro, construindo o meu escritório. E um dia eu falei para ele, dei uma oportunidade para ele poder trabalhar. E hoje José sabe tanta coisa que nem eu sei. E às vezes eu falo para ele assim, o pessoal chega falando comigo, José, vai lá com ele que é com ele sabe. Ele aprendeu. Servente de pedreiro. E hoje ele sabe tanta coisa na contabilidade que eu posso largar na mão dele que ele faz. Ensinar, dar oportunidade, mostrar. Então você precisa ensinar o que você sabe. Você precisa praticar aquilo que você ensina. Porque se você só ensina, mas não pratica, você não está dando exemplo. Você precisa dar exemplo daquilo que você é. E você precisa perguntar aquilo que você não sabe. Isso demonstra humildade. Existem pessoas que são tão orgulhosas que ainda que não saibam, não perguntam. Não perguntam nada. E ficam sem saber o que fazer. Nós precisamos andar de acordo com as orientações de Deus. Uma outra dica que eu quero te dar é que você precisa se afastar das coisas ruins, se afastar da poluição. Afastar daquilo que não te faz bem. Com quem você tem compartilhado os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas conquistas, o que você quer? Você tem compartilhado com pessoas que sonham da mesma forma? Vocês têm compartilhado com pessoas que te ajudam em oração para que você possa conquistar cada vez mais? As pessoas com quem você conta aquilo que você está conquistando, elas estão se alegrando com você? Ou às vezes tem aquelas pessoas que ficam com inveja daquilo que você está tendo, daquilo que você está conquistando? Ou quando você sonha e fala de algum sonho, algum projeto, as pessoas viram para você, não, isso aí não vai dar certo. Isso aí não é assim, não é dessa forma. Afaste-se das pessoas que não te levam adiante, das pessoas que não sonham com você da mesma forma. Eu perguntei das esposas aqui, e a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola a destrói. Quando eu falo de mulher sábia, é porque vocês têm um poder na mão, diante do Senhor, de poder orar, de poder abençoar, de poder interceder pelo teu esposo. Se ele já está contigo na igreja, ótimo, glória a Deus por isso. Então você precisa orar por ele, para que ele possa crescer todos os dias, para que ele possa alavancar e ter prosperidade. Quando eu me casei, eu fui converter com 30 anos de idade, gente. Hoje eu estou com 52. 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade eu bebia todos os dias. Jogava sinuca e futebol. O futebol continuo jogando. Mas eu jogava assim, às vezes saía para jogar sexta-feira. E voltava de madrugada para casa. Saía para jogar bola num sábado de manhã. E às vezes voltava 2, 3 horas da manhã para casa. E na maioria das vezes já estava embriagado. Enquanto a minha mulher brigava comigo, o diabo, ele dava mais e mais e mais situações para que eu pudesse continuar fazendo sempre a mesma coisa. O dia que ela parou de brigar e começou a orar por mim, as coisas mudaram. Eu não gostava de crente e achava que todo pastor é ladrão. Me tornei um. Glória a Deus. Eu achava que a igreja roubava o dinheiro. O primeiro cargo que eu peguei foi ser tesoureiro da igreja.
Deus ele vai provando a gente naquilo que você tem dúvida, naquilo que você não confia. E a primeira situação é que eu comecei a ir para a igreja dia de domingo, à tarde, ainda fedendo a cachaça. E aí quando eu cheguei lá, os pastores me abraçavam e eu não queria abraçar, porque apesar que você toma banho, escova dente, mas quem já bebeu sabe que o odor, ele fica. Mas eu fui agraciado com aqueles pastores que estavam ali. Pastor Orlando na época, pastor Domingos, que hoje é meu pastor ainda. E ali eu comecei a ter uma nova vida. Porque a minha mulher de noite, quando eu chegava, e às vezes já meio tomado, e eu descobri isso muito tempo depois, ela começou a orar na minha cabeça, enquanto eu estava dormindo. Ela começou a orar, a interceder por mim. Eu casei com 21 anos e queria ser pai. E ela tinha na mente dela que enquanto eu não convertesse, eu não teria um filho ou uma filha. Nós demoramos 15 anos casados para que eu pudesse ter a minha princesa. 15 anos. 7 anos, nós estávamos na mão total dela, porque ela falava que não iria ter um filho. E aí, quando ela decidiu ter a intercessão dela, aí nós começamos a enfrentar os problemas que o mundo traz. Você, intercessora, você, mulher, edifica a tua casa. Você pode transformar a vida de pessoas, do seu marido, do seu filho, da sua família. E nós começamos então a lutar com algumas coisas. Foram 8 anos lutando. 3 gestações. 3 abortos. E esses abortos fizeram com que o primeiro eu fiquei meio que surpreso, porque não esperava. E quando nós descobrimos, uma semana depois, fomos ao médico e não tinha mais vida. Mas pelo menos já fiquei animado. Falei, bom, já deu um sinal. Passou mais 2 anos, ela engravidou novamente. Quando ela engravidou, mais uma vez, passada uma semana, fomos ao médico. E mais uma vez, estava morto. Eu já comecei a me desmoronar um pouquinho. E aí, quando foi mais 2 anos, ela engravidou de novo. E a terceira vez, novamente, fomos ao médico. E mais uma vez, estava morto. Nesse momento eu desisti por completo. Desisti de ser pai. E eu conversava com Deus, falava assim, eu já estava na igreja fazendo as coisas, mas eu não compreendia. E aí eu tive um entendimento falando que eu não iria ser pai. Me acomodei com aquilo. Até um certo dia que nós fizemos uma campanha dentro da nossa igreja, e uma das poucas vezes que eu fui na frente, ela puxou a minha mão, e nós fomos, e o pastor Orlando estava lá, e ele perguntou para mim assim, o que você quer? E eu tive a coragem de falar assim, eu quero ser pai. E ele orou por nós. Por mim e por ela. E deu uma semana, ela estava grávida novamente. Uma semana. Por intercessão, por oração, por jejum, por propósito,
Você, mulher sábia, você edifica a sua casa. E você pode mudar a vida da tua família. Se você estiver na mesma missão que o teu marido. Se você estiver auxiliando o teu marido. Existem mulheres hoje que são provedoras das suas casas. E isso não é errado. Mas você precisa fazer com que o teu marido seja provedor da tua casa. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava menos do que ela. E ela, de certa forma, abriu mão para que ela pudesse investir, nós pudéssemos investir em mim, primeiro, estudando, e aí depois ela fez a contabilidade também, e eu prossegui em vários outros cursos. De um pobre que comia arroz com cebolinha. Quem já comeu arroz com cebolinha? Era o prato do dia. Para quem já comeu arroz com cebolinha. E o mês passado eu tive a gratidão de poder fazer um mestrado e poder ir para os Estados Unidos, formado numa universidade na Filadélfia. Deus, ele faz coisas por nós. Ele muda a nossa vida. Depende daquilo que você tem com Ele. Qual é o teu propósito para com Deus? Em que você tem buscado diante dEle? A tua fé, a tua confiança, aonde é que está? Você, mulher, edifica a tua casa, por isso comece a falar coisas boas sobre o seu marido e para o seu marido. Comece a profetizar bênção na vida deles, comece a profetizar bênção na vida dos seus filhos, comece a profetizar bênção na vida do teu patrão, na vida do teu pai, da tua mãe. Tenha um coração doador de querer poder ajudar as pessoas, porque Deus, ele vai te dar muito mais daquilo que você está pedindo ou pensando. Ele vai te dar condições a partir do momento que você tiver isso no teu coração. Seja uma intercessora. Um outro ponto aqui, eu não sei como está o tempo. Já foi, pastor? 10 minutos. Glória a Deus. Saia da tua zona de conforto. Se você acha que você não está ganhando bem, se você acha que você precisa melhorar, saia da tua zona de conforto. Você pode mudar, mas ficando onde você está, provavelmente você não vai prosperar. Faça algo diferente. Faça algo para mudar a sua vida. Faça algo que Deus possa te conduzir a querer fazer sempre mais. Não tenha medo do fracasso, tente quantas vezes for necessário. Deus não gosta de medrosos. Nós precisamos tentar a todo tempo. Tentar. Eu trabalhei por 20 anos no Hospital do Câncer como administrador da oncologia, na quimioterapia. 20 anos. Salário mais de 15 mil reais. Eu tenho um ano que eu perdi o emprego lá. O contrato com a empresa. 20 anos. Estabilidade. Sabe o que você fala assim, eu estou bem. Ainda que eu tenha meu escritório de contabilidade, ainda que eu tenha meu escritório de advocacia, porque eu tenho a contabilidade, mas quem trabalha são eles. Eu tenho meu escritório de advocacia, mas eu tenho mais 2, 3 advogados que trabalham comigo. O meu trabalho, ele é mental. Eu trabalho organizando. Eu trabalho administrando. E eu trabalhava ainda como administrador. Mas, no ano passado, eu fui mandado embora. A nossa empresa, por geral, foi mandada embora. E eu perdi um salário de mais de 15 mil reais por mês.
E aquilo deu um choque em mim. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou procurar um novo emprego? Será que eu vou trabalhar em outro lugar? Será que eu vou fazer o quê? Nada melhor do que a gente esperar no Senhor e pedir para que Ele possa nos orientar. E Deus, Ele me trouxe um alívio no coração, dizendo assim, você não precisa procurar um novo emprego. Você já tem aquilo que é seu. Meu escritório tem 22 anos e eu nunca fiquei dentro do meu escritório. E tem 1 ano que eu estou dentro do meu escritório. E Deus não tem deixado faltar nada. Ainda que tenha diminuído, Ele deixou e Ele continua prosperando a minha vida. Naquilo que o diabo tenta fechar uma porta, uma janela na sua vida, Deus, Ele abre as portas e as comportas do céu para te abençoar. E aquilo que era falta, hoje é uma bonança. Eu aprendi, eu abri outras coisas, abri outros leques, e Deus tem me abençoado grandemente. Deus, Ele quer fazer a sua parte, mas você precisa fazer a sua. E confiar nele é um dos propósitos que nós precisamos fazer. Ter persistência naquilo que nós fazemos. Confiar em Deus, trabalhar honestamente, ser reto diante das pessoas, ser justo diante das pessoas e principalmente colocar no coração que você precisa ajudar outras pessoas. Troque ideias. Tenha isso em mente. Amplie o teu campo de visão, amplie o teu campo de conhecimento para que você possa prosperar. Prosperidade tem muita coisa para se ver. Mas se você confiar em Deus, se você buscar conhecimento, se você se qualificar, Deus, Ele vai te abençoar grandemente. Amém? Queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. E eu quero que você pense agora naquilo que talvez esteja te travando. Naquilo que talvez não deixa você crescer, não deixa você prosperar. Algo que você possa imaginar assim, olha, eu não consigo fazer porque aquilo me impede. E coloque a mão sobre o seu coração. E repita comigo uma oração. Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu determino que todo mal, que tudo aquilo que atrapalha a minha vida financeira, a minha prosperidade, eu determino agora que caia por terra todo mal, em nome de Jesus. Vira lá para fora agora e faz assim. Todo mal, sai. Todo mal, sai. Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que a graça do Senhor, que as bênçãos do Senhor venha sobre mim, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha família, e eu abençoo aos meus patrões, as pessoas que me dão emprego, eu abençoo os meus clientes, eu abençoo o meu irmão, em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus, que a graça do Senhor possa nos superabundar nesta noite e nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.